Pois é, de enfermeira graduada, com residência, com mestrado, formada numa faculdade pública, tive um vestibular complexo para passar, fiz toda a minha graduação e pós-graduação na mesma universidade, que é uma universidade pública, para, no final das contas, ser maquiadora. Pois é, esse vídeo eu vou falar sobre transição de carreira, um assunto que eu não vejo muitas pessoas falando, mas hoje eu quero abrir o meu coração. E se você está passando por uma situação semelhante, quero dizer que você não está sozinha. Eu quero começar falando que esse canal aqui foi feito para colocar vídeos de maquiagem lá no início. Quando eu comecei a fazer esse tipo de conteúdo, eu ainda exercia minha carreira de enfermeira e hoje eu estou totalmente dedicada a ser maquiadora. Uma coisa que não tem nada a ver com a minha formação, mas que ganhou meu coração de uma forma muito especial e hoje estou gravando aqui do meu estúdio de maquiagem. Gente, quem imaginou isso acontecendo comigo? Mas eu quero começar lá do começo. Quando eu entrei na faculdade de enfermagem, antes de eu entrar, né, eu orei muito, pedi muita direção para Deus, para que Ele me guiasse para fazer aquilo que era a vontade dele, não a minha. E eu tenho certeza que tudo que eu passei até hoje na parte da enfermagem foi muito propósito de Deus para minha vida. Mas uma vez que isso começou lá em 2012, eu achei que eu faria isso pro resto da minha vida. E chegou um momento que isso não fazia mais sentido pra mim. Há 1 ano e meio atrás eu já não estava trabalhando mais na área. Depois que eu me formei, eu fiz residência, fiz uma especialização, né, em atenção clínica cirúrgica. Então tudo que tinha a ver com centro cirúrgico era a minha especialização. Trabalhei na área, trabalhei no hospital da faculdade, fiz um mestrado, coordenei um curso de técnico de enfermagem e dei aula. E chegou um momento que não fazia mais sentido para mim isso. Também o que contribuiu com isso? A minha profissão é muito desvalorizada. A minha profissão é enfermeira. E eu não posso ser hipócrita e falar que isso não contribuiu para que eu me desmotivasse para ser enfermeira. Eu sei que tem enfermeiros que ganham bem e tem enfermeiros que não. Eu sabia que eu ia ter que ter uma escada. Nunca me falaram que é a profissão da riqueza. Eu tinha noção que era. Mas não estava fazendo mais sentido para mim. O meu marido começou a fazer um canal no YouTube em 2022 e começou a dar muito certo, que é a nossa maior fonte de renda. Então muitas coisas mexiam assim com a minha cabeça, porque poxa, eu estudei muito, né? Eu fiz 4 anos de faculdade, 2 anos de residência, 2 anos de mestrado, eu passei 8 anos estudando pra caramba, pra ganhar infinitamente menos do que um criador de conteúdo no YouTube. Isso mexia com a minha cabeça no começo, mas lógico, eu ficava muito feliz por ele, porque o que é dele é meu, graças a Deus. Eu ficava pensando assim, quão desvalorizada era a minha profissão e quanto árduo, né, quantas responsabilidades eu carregava nas minhas costas. Quando eu era enfermeira, por exemplo, eu podia matar alguém se eu não tivesse cuidado, cautela, estudo. Em contrapartida, quando eu dava aula, eu precisava ensinar o certo para que ninguém morresse na mão dos meus alunos, né? Era uma responsabilidade que eu carregava muito forte nas minhas costas, né? Já estava me desmotivando, entre outras coisas que não cabem aqui. Mas eu acho que o fogo, a paixão pela profissão, ela foi diminuindo com o passar dos anos e com o burnout. Eu adoeci muito um período de tempo desde que eu saí do hospital, que eu comecei a ter maiores responsabilidades na escola que eu coordenava. Eu adoeci mesmo, física e mentalmente. E isso me trouxe muitas angústias dentro da profissão. Em dado momento eu percebi que Deus estava falando para eu sair. Na verdade eu vou até contar isso aqui para vocês, porque eu não ia, mas eu vou. Eu já não estava mais aguentando trabalhar nessa área. Mas por muitos outros motivos paralelos eu não podia me desvincular. Porém um dia, sou cristã da igreja evangélica, e um dia a minha mãe me ligou falando assim: Karen, tem uma mulher que eu não conheço, ela me perguntou se eu conheço alguma Karen, é a mulher da igreja. Eu não gosto muito dessas mulheres que ficam falando as coisas da vida das pessoas, né? Aí ela falou assim, essa mulher me falou assim que era pra eu falar pra você que Deus estava te mandando pra falar para você não ter medo de fazer a sua escolha. Não tenha medo, porque Deus está com você e Ele já vai prover tudo e vai te abençoar. Entre outras coisas, ela falou coisas muito íntimas minhas que eu não tinha falado nem para minha mãe e nem falado pro meu marido. Gente, eu não acredito muito nessas pessoas que ficam orando tipo cigana gospel. Eu não acredito, mas dessa vez eu senti que foi mesmo Deus me respondendo, porque eu já estava orando há muito tempo a esse respeito. Quando isso aconteceu, eu falei assim,
eu vou orar mais um pouco. E de diversas, inúmeras formas, Deus me respondeu, sai. E com muita incerteza, mas confiando que Deus é maior do que todas as coisas, e que Ele estava comigo, eu saí. Comecei a trabalhar com meu marido na empresa dele, eu administro ainda a parte financeira da empresa. Fiquei assim por um ano. Quando foi outubro do ano passado, eu fiz um curso de maquiagem, porque nesse meio tempo eu sempre gostei de maquiagem, inclusive comecei esse canal falando sobre maquiagem e eu sempre consumi muitos produtos de maquiagem, eu tinha muito produto e era tudo só pra mim. Então eu começava a maquiar minhas amigas, minha família e elas iam falando a atribuição que eu tinha para outras pessoas. Então outras pessoas que não eram minhas amigas, não eram do meu convívio, começaram a me pedir para eu maquiar elas também. Aí eu comecei a perceber que eu podia fazer uma renda extra, uma vez que eu já não estava trabalhando na minha área, eu estava só trabalhando com o meu marido. E por incrível que pareça, mas eu não acho que é incrível, eu acho que é Deus mesmo. Tem dado muito certo, tem sido uma bênção, eu ainda estou no começo. Foi outubro de 2024, agora é fevereiro de 2025, faz poucos meses que eu estou nessa profissão, mas eu já abri um estúdio de maquiagem. Eu já atendi muitas pessoas que eu não conheço, fiz um Instagram do zero, inclusive me sigam lá, Karen Bavarotti Makeup. Só que, gente, não pensa que foi só isso, não, porque existiu um período que a minha crise existencial tava assim, nas alturas. Chegou ali por volta dos meus 30 anos, eu já tava assim, meu Deus, qual é o meu propósito? Se eu não sou enfermeira, se eu não estou mais me enxergando nessa área, pra que eu nasci? Aí as pessoas ficavam assim, mas você não gosta de alguma outra coisa que te faça feliz? Eu falava, não gosto de nada. E aí começou assim, meu Deus, pra que eu nasci? Será que eu não tenho um propósito, uma vocação? As pessoas às vezes falavam, por que você não faz maquiagem profissional? Eu ficava, não, gente, eu lutei tanto pra sair do CLT do hospital pra não ter que trabalhar de final de ano, Natal, Ano Novo e final de semana, vou ser maquiadora, que só trabalha de final de semana. Quando tudo começou a acontecer, a dar certo, foi muito bom por um lado, que assim, no meu coração eu estou muito feliz mesmo. Mas por outro, eu mesmo tenho preconceito com isso, vocês acreditam? Eu tenho preconceito comigo mesmo e eu vejo que é muito eu, sabe? Porque eu dediquei anos da minha vida estudando muito para ser enfermeira e maquiadora. Eu tenho a impressão de que não estudou tanto quanto eu para ser enfermeira. Só que assim, gente, eu estou me criticando, eu estou tendo preconceito comigo mesma. No final das contas, ninguém tá nem aí pra você. Eu ficava pensando, o que as pessoas vão falar de mim? O que eles vão pensar de mim? Por que ela desistiu, largou a carreira dela tão consolidada para isso, sabe? Muitas coisas passavam na minha cabeça. Eu tinha vergonha de falar que eu era maquiadora. Às vezes eu ainda tenho, mas estou fazendo terapia e isso está me ajudando bastante. E no final das contas, o que eu quero deixar de mensagem aqui para você que está passando por isso também, não leve em consideração o que as pessoas vão pensar de você, porque ou sempre vai ter alguém para falar mal, ou na verdade ninguém tá nem aí pra vocês, elas vão cagando e andando. E você vai deixar pra ser feliz quando? Vai realizar os seus sonhos quando? Falar pra você, ser maquiadora nunca foi o meu sonho, mas está se tornando no percurso, na jornada, mas tem sido o meu propósito. E aí eu penso, pra que eu fiz tantos anos, me dediquei tantos anos na área da enfermagem? Eu penso que Deus tem um propósito para todas as coisas. Então todas as pessoas que eu conheci, que eu tenho amigas maravilhosas, que eu tenho muito próxima a mim até hoje, da faculdade, todos os pacientes que eu já cuidei, todos os alunos que eu já ensinei, tudo que eu já fiz nessa área foi para um propósito naquele momento, para abençoar alguma vida ou para ser abençoada de alguma forma. E o ciclo se encerrou. E não é porque Deus me colocou no propósito naquela época, em 2012, que ele tem que ser para sempre o meu propósito. Eu vejo que Deus mudou o meu caminho no meio do meu caminho, né? Não ligue para o que as pessoas vão falar. Coloque diante de Deus os seus planos, os seus sonhos, as suas vontades, as suas vocações. Com certeza Ele vai te instruir, vai te levar a ter paz nas suas escolhas quando as coisas que você escolhe vêm dele, vêm do coração dele. E é isso, acho que eu abri meu coração aqui. Quero falar que eu vou voltar com esse canal. Me sigam lá no Instagram, Karen Bavarotti Makeup e Karen Bavarotti, que eu também posto conteúdo lá. Se você estiver passando por isso, pode me mandar uma mensagem ou lá no Instagram, ou me mandar uma mensagem aqui nos comentários pra gente conversar, porque é muito difícil, você tá num momento de transição e você não tem com quem se abrir, você não tem alguém que tá passando por aquilo também, e eu sinto muita falta disso.
Por isso eu tô aqui abrindo meu coração. Pode ser que ninguém veja esse vídeo? Pode. Mas mais pra frente eu vou vir aqui, vou ver esse vídeo e eu vou me orgulhar do que eu tô falando aqui, porque eu tenho certeza que grandes coisas ainda estão por vir. Ele tem coisas maravilhosas, muito melhores do que eu posso sonhar pra mim. Então é isso, gente. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima.